Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você a minha experiência depois de criar um aplicativo usando a tecnologia do Kotlin Multiplataforma Mobile. Talvez você saiba, talvez não, mas o KMM, uma abreviação para o Kotlin Multiplataforma Mobile, não é mais uma tecnologia cross-platform. Ele é uma tecnologia multiplataforma e eu já explico para você o que é. Ele permite que o desenvolvedor continue com o aplicativo 100% nativo com as suas linguagens oficiais, que no caso é o Kotlin e o Swift. Eu já vou te explicar como que eu construí, as vantagens e as desvantagens, mas antes disso você pode estar até se perguntando, tá, mas que empresa está utilizando o KMM hoje em dia? Já temos a Philips, Leroy Merlin e a própria Netflix também. Inclusive eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para um artigo do blog da Netflix mesmo, onde os engenheiros de software explicam como aplicar e por que escolher o KMM como a melhor opção para o projeto que eles estavam criando. Então vamos lá, vamos explicar os fundamentos mais importantes do KMM que ele trouxe. A priori é manter o projeto 100% nativo, ou seja, sem camadas de outras linguagens para serem interpretadas. Além disso, as interfaces e as visualizações continuam sendo escritas nativamente, como por exemplo usando Activities ou Fragments para o Android, ou View Controllers, UIView ou SomeView do SwiftUI aqui para o iOS. Já a parte lógica, a regra de negócio, ela é compartilhada por ambos, ou seja, se você mudar uma regra de negócio, essa regra é aplicada tanto no Android quanto no iOS. Essa camada compartilhada ela é escrita 100% em Kotlin, por isso o Kotlin multiplataforma. Aqui eu estou falando somente de mobile, tá? Mas eu também poderia aplicar esse princípio com outras plataformas usando Kotlin Native já na JVM, na web, no macOS X ou no Linux, por exemplo. O princípio é muito semelhante quando você vai criar aplicações cross-platform, como C++, por exemplo, se você já criou uma. E isso é perfeito para você que já desenvolve para Android ou para iOS. Você ainda consegue manter alta performance tanto do hardware quanto dos recursos de UI de cada plataforma e das especificações do Google e da Apple. E de quebra ainda centraliza sua regra de negócio em um só lugar. Isso é diferente de cross-plataforma, isso é multiplataforma. Outra pergunta que muitas pessoas podem ter é: então precisa de um computador macOS para rodar a parte do iOS? Sim, se você quer e precisa criar um aplicativo iOS, você precisa de um macOS X, pois os produtos da Apple são, digamos, fechados e rodam somente dentro do próprio sistema dele. Não importa a tecnologia que você queira usar. Se for iOS, você vai precisar compilar através de um macOS X. Outra grande vantagem é do ponto de vista da equipe e da empresa. Se você já possui desenvolvedores nativos Android e iOS no seu time, é muito mais simples a adaptação para centralizar essas regras na parte common do sistema. Fora que, como o projeto total é 90% escrito em Kotlin, a equipe pode ser dividida entre regras de negócios e interface gráfica, ou seja, o back mobile e o front mobile. Além de que, os seus projetos já legados podem continuar existindo sem a necessidade de uma reescrita absurda de código, como começar do zero usando uma tecnologia e contratar outro tipo de programador para fazer isso. A própria JetBrains, que criou o KMM, possui a sua página e um guia para as equipes serem mais produtivas e construir apps mais ágeis com o KMM. Outra grande vantagem é que você continua usando as interfaces que já está acostumado, como o UIKit ou SwiftUI para o iOS, ou o XML e o Jetpack Compose do Android, por exemplo. Toda tecnologia tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Vamos começar então com as desvantagens do KMM. Você vai ter que aprender algumas tecnologias um pouco incomum para cliente HTTP, caching, banco de dados, etc. Se bem que isso pode ser até uma vantagem, porque você vai estar estudando uma coisa nova e evoluindo. Mutabilidade de objetos em iOS pode ser um problema se você ainda não está acostumado com isso. Tempo de build é um pouco mais demorado e você precisa de conhecimento das duas plataformas se for criar um projeto sozinho, ou uma equipe engajada que domina a plataforma específica. E caso seu time não seja entrosado, pode ser um problema, visto que a regra de negócio é compartilhada nas duas plataformas. Ok, agora eu vou te explicar como eu usei, começando com a ideia. A princípio, a ideia em adotar o KMM foi manter os recursos nativos com acesso a hardware, Bluetooth, beacon e qualquer outro recurso que exigisse performance do meu aplicativo. Facilitar a contratação também de programadores mobile para o time, visto que a grande maioria dos profissionais já domina o desenvolvimento nativo com Android e com iOS, e a contratação seria também mais rápida. Centralizar a regra de negócio em um só lugar, ou seja, se eu mudar uma label, ela precisa refletir tanto no iOS quanto no Android, e centralizar o banco de dados local também. Manter a interface gráfica única da plataforma, ou seja, usando o Cupertino para o iOS e o Material Design para o Android,
E aí, a partir disso, eu comecei a desenhar toda a interface do Android e do iOS separadamente, mantendo as especificações tanto do Google quanto da Apple. Para isso, no iOS eu usei o SwiftUI com as Sunviews e o Jetpack no Android, né? O ecossistema Jetpack, não incluindo o Jetpack Compose porque ainda está em beta, então as interfaces foram construídas ainda no XML. Usei Activities, Fragments, para a gestão de dependência no Android usei o Coin e o Live Data para observabilidade. Depois, na parte como, eu usei a comunicação de cliente HTTP com o Ktor, que funciona tanto no Android como no iOS, porque ele tem um Kotlin Native dentro dele. Usei o banco de dados SQLite, Coroutines, o Kotlin X para a serialização dos objetos e customizei a parte da plataforma específica. Deixa eu te explicar o que é isso de parte específica. Geralmente, quando você vai criar, por exemplo, uma formatação de datas, a gente precisa dos recursos de datas de cada plataforma. Então, o iOS usa o NSDate e, por exemplo, o Android usa o Simple Date Format. Então, o próprio Common consegue se comunicar com essas duas camadas específicas das plataformas. Então, eu posso fazer um código comum, onde eu faço uma conversão de datas, onde eu preciso usar algum recurso específico do iOS, como o NSDate, e algum recurso específico do Android, como o Simple Date Format. Então, a parte comum a gente chama de expected e actual, ou seja, a gente vai esperar algum componente ser utilizado e a gente usa a parte atual daquele componente. Isso também funcionaria na web, por exemplo, se fosse usar o Kotlin. Então, qualquer parte que seja comum, eu consigo fazer isso também aqui dentro do Kotlin multiplataforma mobile. Então, toda a minha regra fica centralizada dentro do Common. Toda vez que eu preciso mudar uma regra nova, criar uma regra nova, eu somente desenho as views que vão ser utilizadas para isso. Então, eu desenho lá, por exemplo, os formulários do SwiftUI e desenho os formulários dentro do XML do Android, com as Activities, com os Fragments. Esses dois caras se comunicam com uma parte comum em Kotlin e automaticamente reflete na interface gráfica dos dois. Então, se eu tiver, por exemplo, um desenvolvedor iOS comigo, eu simplesmente peço para ele desenhar as telas e fazer a chamada das interfaces gráficas, a chamada do Common, e automaticamente ele vai receber a interface gráfica atualizada. Agora, a grande dúvida é Flutter, React Native ou KMM? Isso depende de muitas variáveis técnicas e não técnicas. Se formos olhar de um ponto de vista mais técnico, na minha opinião, eu acredito que o app deve ser sempre construído mais próximo da camada low level, ou seja, o mais próximo do framework nativo que ele foi construído. Isso eu digo não só no mobile, mas qualquer outra vertente de TI, como por exemplo Game Developer, né? Quanto mais próximo do low level você conseguir chegar, melhor e mais performático e também mais fácil você conseguir dar manutenção, porque você tem total controle do sistema. Isso facilita você resolver problemas, facilita ter mais controle, como eu já falei, da sua performance. Se você tem possibilidade de escolher e entregar pelo mesmo tempo de desenvolvimento, o que é facilmente possível entregar usando o KMM, eu escolheria ele. Não estou dizendo que o KMM é melhor em todos os casos, isso pode depender de caso a caso. Eu acredito que quanto menos camadas você tiver no seu sistema, isso é, quanto mais próximo do nível do sistema você tiver, melhor é. Eu prefiro aprender inglês com nativo por ter mais controle das nuances do idioma do que com um professor que não é nativo. Em muitos casos, esses 2 milímetros fazem a diferença, né, no resultado final do produto, no caso da influência do inglês. É a mesma analogia aqui, na minha opinião, nas escolhas das tecnologias nativas com menos camadas. Mas, novamente, esse é só a minha opinião como mobile developer. E do ponto de vista de arquitetura, eu apliquei o MVI, que é o Model View Intent. A propósito, se você quer aprender tudo sobre arquitetura de software mobile moderna, para o Android, por exemplo, acesse o meu treinamento Android Art, que lá você vai aprender tudo sobre MVP, MVVM, MVI e os M's da vida que tem por aí. Já para o iOS, se você quer aprender a criar apps modernos com SwiftUI, também acesse o meu treinamento do zero, o link está aqui na descrição desse vídeo. E por fim, se você quiser algum tutorial de como começar no Kotlin multiplataforma mobile, deixe o seu comentário e o seu gostei. Se tiver bastante gostei nesse vídeo, eu faço mais vídeos sobre o KMM na prática, combinado? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.